Já aconteceu de alguém te tratar com frieza, mas ao mesmo tempo demonstrar sinais de que te quer por perto? De parecer distante, mas ficar sempre de olho? Ignorar uma mensagem e no dia seguinte olhar para você como se estivesse prestes a dizer eu te amo? A verdade é, nem todo afastamento significa desinteresse. Às vezes, a pessoa está em guerra contra os próprios sentimentos. E quando isso acontece, os sinais são sutis, contraditórios e absolutamente psicológicos. Se você reconhecer esses comportamentos, saiba, essa pessoa está lutando contra o que sente por você. E quanto mais ela tenta negar, mais o desejo cresce por dentro. É estranho, né? Você convida a pessoa, ela inventa uma desculpa. Você passa por perto, ela desvia o olhar. Mas basta você ficar online, e lá está ela, conectada, visível, presente, sem estar. E isso não é por acaso. O que está acontecendo aqui é uma batalha silenciosa entre o desejo e o controle. Essa pessoa tenta te evitar porque estar perto de você a desestabiliza. Ela sabe que, se aproximar demais, vai perder o que restou de autocontrole. Então se afasta, mas não consegue se desligar. Ela acompanha tudo que pode, sem se expor. Observa suas postagens, seus horários, suas reações. Não interage, mas consome cada migalha sua como se fosse ar. Porque o que sente não desapareceu, só está sendo empurrado para um canto escuro do coração, onde o orgulho ainda acha que manda. Essa pessoa se esforça para parecer neutra. Responde com um ok, manda um beleza, evita emojis, se recusa a demonstrar afeto. Mas basta você fazer algo fora do comum, demorar para responder, sair com outra pessoa, mudar o tom, e ela muda também. Do nada. Drasticamente. E às vezes nem percebe. É que quem está lutando contra os sentimentos vive em estado de alerta. Qualquer sinal vindo de você ativa o sistema de defesa e cria um terremoto emocional por dentro. A frieza nas palavras é só um disfarce, um mecanismo de autoproteção. Só que quem sente demais não consegue esconder por muito tempo. A intensidade da reação revela tudo. Não é sobre o que ela diz. É sobre o que o corpo denuncia. O jeito como digita, a velocidade da resposta, o sumiço repentino, a quebra no padrão. Tudo isso revela o óbvio. Ela está tentando controlar um sentimento que já não cabe mais no peito. Você fala de alguém e percebe. O silêncio aumenta. O sorriso some. A energia muda. Mas ela finge que não foi nada. Diz que tá tudo bem. Faz piada, muda de assunto, ou simplesmente ignora. Só que você viu. Percebeu a fisgada que escapou antes da máscara voltar ao rosto. O ciúme, nesse caso, não é uma insegurança qualquer. É uma revelação. É a prova viva de que essa pessoa ainda se importa, muito mais do que gostaria. E o mais louco, ela sente ciúme sem nem sequer estar contigo. Porque o coração já se entregou antes da mente aprovar. Quando alguém esconde o ciúme, não é porque não sente. É porque sente demais. E admitir isso seria dar o braço a torcer. Seria reconhecer que você tem poder sobre ela. E para quem está tentando fingir controle, isso seria a derrota final. Do nada, ela desaparece. Não responde mais, não interage, some das redes. E você pensa, acabou. Mas, de repente, como se nada tivesse acontecido, ela volta. Com uma mensagem qualquer, uma reação, um comentário disfarçado de casualidade. Esse comportamento é clássico de quem tenta fugir do sentimento e fracassa. A ausência é a tentativa de se desintoxicar emocionalmente de você. A volta é o colapso dessa tentativa. A saudade venceu. A mente racional perdeu. E o coração falou mais alto. Quem não sente, simplesmente some. E não volta. Quem vai e volta está perdido em um ciclo de negação, recaída e arrependimento. E, no fundo, espera que você ainda esteja ali, mesmo depois da ausência. Ela age como se você fosse irrelevante, como se nem lembrasse do seu aniversário, de onde você mora, do que você gosta. Mas solta, do nada, um comentário sobre algo que você mencionou semanas atrás. Um detalhe específico.
algo que você mesmo já tinha esquecido de ter dito. Isso é o que a psicologia chama de atenção seletiva emocional. Quando alguém finge que você não importa, mas armazena informações suas como quem grava memórias preciosas, isso diz tudo. Ela pode esconder o que sente, mas não consegue parar de absorver o que vem de você. Esse é o tipo de afeto que a mente tenta suprimir, mas o corpo insiste em guardar. Ela sabe que lembrar daquele detalhe não é normal. Ela sabe que isso te entrega, mas não resiste. E quando fala, é como se, por um segundo, o coração escapasse pelas palavras. Ela tenta te tratar com indiferença. Faz parecer que você é só mais um contato, só mais uma conversa, só mais um rosto no meio da multidão. Mas vive te testando. Lança indiretas. Observa suas reações. Faz perguntas ambíguas para ver como você responde. Cria situações para medir seu nível de interesse. Esses testes não são aleatórios. Eles revelam um desejo escondido por validação. A pessoa quer saber se você ainda sente, se você se importa, se está ali por vontade ou por acaso. Mas como não quer se expor, provoca de forma disfarçada. Quem está em guerra com o que sente, joga xadrez emocional. Faz jogadas silenciosas, planeja cada frase, observa cada movimento. Porque, no fundo, quer saber, se eu me entregar, essa pessoa me segura? Ou vai embora como todo mundo? Ela olha nos seus olhos e diz, não sinto nada por você. Mas pouco tempo depois, numa conversa aleatória, solta que você era mais divertido que fulano. Ou que ninguém me entende como você entendia. Essas comparações escapam, quase sempre, sem intenção consciente. É o inconsciente falando mais alto, revelando que você continua sendo o referencial emocional dela, mesmo que a mente tente apagar sua presença. A comparação constante revela que você está vivo na memória afetiva. Quando ela analisa outras pessoas, faz isso por contraste com você. E isso não é uma escolha racional. É um reflexo natural de quem ainda sente. Porque a dor da ausência se manifesta na medida da comparação. Você se tornou padrão, e isso é um privilégio que só quem marcou de verdade alcança. Quando alguém diz que não sente nada, mas te usa como régua emocional, é porque ainda existe sentimento, só que soterrado sob camadas de orgulho, negação ou medo. E, no fundo, ela mesma sabe que ninguém conseguiu ocupar o lugar que você deixou, e talvez nem consiga. Ela sabe o que dizer para te provocar. Conhece seus pontos fracos emocionais. Faz piada com coisas que te tocam, lança indiretas com frases ambíguas e, às vezes, até insinua que está com alguém. Tudo isso só para ver se você reage. E quando você reage, mesmo que sutilmente, os olhos dela brilham por um instante. Ela te cutuca não por maldade, mas por sede de validação afetiva. Provocar é o jeito torto de buscar confirmação. Ela quer saber se ainda mexe com você, se ainda tem espaço no seu coração, se você ainda treme por dentro quando ela fala certas coisas. Mas não quer perguntar diretamente. Seria vulnerável demais. Então prefere o jogo. Planta uma dúvida, solta uma frase, provoca uma reação, tudo com uma leveza falsa, que esconde o verdadeiro caos emocional por trás. E por mais que ela sorria enquanto te desafia, por dentro está torcendo para você demonstrar o que ela mesma tenta reprimir, que ainda há fogo entre vocês. Porque quem provoca, no fundo, só quer ser sentida. Só quer saber se ainda importa. Ela brinca dizendo que você deveria ficar com alguém. Finge que torce por você. Dá conselhos amorosos como se fosse desapegada. Mas, logo depois, começa a se afastar. Fica fria, distante, muda o jeito de falar. O que era uma brincadeira vira silêncio. O que era um sorriso vira desânimo. E você sente que ela está travando uma guerra contra o próprio arrependimento. Essa atitude é autossabotagem disfarçada de maturidade. Ela te incentiva a seguir, mas não quer que você vá. Testa se você é capaz de partir, mas deseja que você fique. E quando percebe que talvez tenha perdido o controle da situação, o arrependimento rasga por dentro como uma ferida mal cicatrizada. Ela achou que ia conseguir lidar com sua ausência. Achou que seria forte o bastante para ver você em outros braços.
Mas a imagem da sua felicidade com outra pessoa se tornou insuportável para um coração que ainda te ama em silêncio. E mesmo que ela não diga nada, os olhos dela já disseram tudo. Este é o paradoxo mais doloroso: te afastar não por falta de sentimento, mas por excesso. Porque o que sente é grande demais, intenso demais, assustador demais. Você mexe com partes dela que estavam adormecidas. Faz com que ela sinta de novo. E sentir, depois de tanto tempo tentando se proteger, é desesperador. Estar perto de você a deixa vulnerável. Faz com que ela perca o controle, com que o coração acelere, com que os muros desmoronem. Então, ela prefere fugir. Prefere criar distância, te tratar com frieza, fingir que não está nem aí. Porque o medo de se entregar é maior do que a coragem de confessar. Mas você sente. Você vê no olhar dela que o afastamento é um grito de socorro. Uma defesa desesperada. Ela não está te rejeitando. Está tentando sobreviver ao sentimento que você provocou. E talvez, por trás de cada silêncio, esteja implorando para você entender que te afastar foi a única forma que ela encontrou de não desabar por completo. O coração humano é uma bagunça. Ele sente, deseja, se apega, se entrega. Mas a mente, ela tenta organizar, tenta controlar, bloquear, proteger. E quando os dois entram em guerra, o que surge é exatamente isso que você viu: contradição, afastamento, frieza disfarçada de autoproteção. Nem toda ausência significa desamor. Nem todo silêncio é desprezo. Às vezes, quem te trata com indiferença é exatamente quem mais pensa em você antes de dormir. Quem te evita é quem mais sente sua falta. E quem tenta te afastar é quem mais está lutando contra si mesmo para não se jogar nos seus braços. Porque existe uma dor mais difícil que amar e ser rejeitado. É amar e não poder assumir. É sentir e não conseguir viver esse sentimento em paz. Então, se você reconheceu alguém nesse vídeo, não se engane. Essa pessoa não parou de te amar. Ela só não sabe o que fazer com o que sente.